Tudo bom, pessoal? Espero que sim. Vamos lá, vamos terminar nosso estudo do livro dos Espíritos, pelo menos do capítulo 6, né? Capítulo 6 do livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espírita, a vida no mundo espiritual. Os dois últimos itens nós vamos falar hoje, né? Que é lembrança da existência corpórea e comemoração dos mortos e funerais. Vamos ver o que os espíritos nos dizem aqui. Será que depois que a gente desencarna, a gente lembra da nossa última existência, das últimas existências? Como que será que é, né? Que é uma pergunta, né? Após a morte, quando a gente retorna para o mundo dos espíritos, né? Está na erraticidade. Será que a gente lembra de tudo? Como é que funciona isso? Os espíritos nos ensinam o seguinte: que nós conservamos, sim, as lembranças da última existência e retomamos depois, né, as existências anteriores. Nós lembramos, sim, de todas as nossas existências, né? Eles colocam uma observação que eu achei interessante aqui, ó. Por vezes, eles riem de piedade de si mesmos, da mesma forma que um homem na idade da razão ri das loucuras da juventude. Então, a gente faz um balanço aí, faz uma lembrança. Quando a gente vai ficando maduro, a gente olha assim, né? Nossa, mas como eu era ingênuo. Olha quanta besteira eu fiz, né? A gente costuma fazer esse balanço às vezes, né? Quando a gente vai ficando mais maduro, para não dizer mais velho. E aí muitas vezes a gente ri das coisas que a gente fez, né? Da imaturidade. A espiritualidade é a mesma forma, né? Ah, Essas lembranças, elas não surgem assim, né, de uma hora para outra, de repente. A lembrança completa das existências anteriores, né? Ela surge aos poucos, né? A gente já viu que o espírito, depois que desencarna, né, ele passa por um período de perturbação. Então, eles comparam, né, essa volta a retomada dessas lembranças como algo que emerge do nevoeiro, né? É como se a gente tivesse aquelas neblinas da manhã, daquelas manhãs frias, né? Aí a gente não vê, a gente vê as coisas, a paisagem, tudo ali envolto naquela névoa, né? Sem nitidez, sem clareza. E aí aos poucos, né? O dia vai amanhecendo, as coisas vão se tornando mais vívidas, mais claras. É uma comparação para a retomada das nossas lembranças. As coisas vão se retomando, vão se tornando mais vívidas. A gente vai lembrando da última existência, né? É lógico, a mais próxima e das anteriores também. O espírito lembra dos acontecimentos de sua vida na proporção das consequências que eles acarretaram para a sua situação espiritual, né? Circunstâncias que ele atribui importância, que não atribui importâncias, podem não ser recordadas. Então é como a nossa memória mesmo, né? A gente retoma tempos passados, né? As coisas importantes a gente lembra até da infância. As coisas que não foram relevantes, importantes, ficam no esquecimento. Se a gente fizer uma força, a gente consegue lembrar, né? Mas a gente vai lembrar das coisas mais importantes que marcaram, né, a nossa existência. Assim, da mesma forma, no plano espiritual, né? Ah, uma coisa importante que se coloca aqui, né? Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência. Essa lembrança é que vai ajudar ao espírito, né, a avaliar melhor a sua felicidade ou infelicidade, né, de acordo com o que ele realizou na última existência, né? Então, a memória do estado de encarnação pode, em certos casos, causar um sofrimento, né, pelas faltas cometidas, e essa lembrança vai constituir o que? A base dos seus sofrimentos morais. Né? A retomada dessas lembranças dos erros cometidos, das faltas, vão nos causar os sofrimentos morais, né? Que são os mais pungentes. O espírito não tem corpo, não tem sofrimentos físicos, mas fica a lembrança. Então, resumindo,
A lembrança da vida corpórea, ela persiste, embora nem sempre seja detalhada, né, com todos os detalhes, né, e a sua relevância para o espírito, essas lembranças, ela está ligada às consequências morais e ao seu estado evolutivo. Essa lembrança é um fator importante em seu sofrimento ou a felicidade no plano espiritual. Né? As lembranças daquilo que nós realizamos ou deixamos de realizar, né? Falhamos na encarnação, vemos que o nosso estado ou melhorou ou não mudou, então isso marca os nossos sentimentos, o nosso estado espiritual, o nosso estado de consciência, né? Essas lembranças. E aí, o índice seguinte é a comemoração dos mortos, né? O dia de finados. Será que o dia de finados os espíritos estão todos lá reunidos também como os encarnados no cemitério? Será que é importante estar lá no cemitério? Como que é isso, né? Os espíritos são sensíveis a essas lembranças, a essa saudade que a gente sente, né? Que os entes que ficaram aqui sentem, né? Eles são sensíveis, sim, né? Depois que nós desencarnamos, nós somos sensíveis a essas lembranças, sim. Elas nos servem de alívio, né? De felicidade, se são espíritos felizes. E se são espíritos infelizes, essa lembrança lhes traz alívio. As pessoas lembram, fazem uma prece, uma oração para aqueles que já partiram, e isso faz uma grande diferença para o espírito desencarnado lá na erraticidade. E aí, no dia da comemoração dos mortos, né, no dia de finados, os espíritos atendem ao chamado e vão comparecer lá ao cemitério? Os espíritos dizem o seguinte: eles atendem ao chamado do pensamento. É isso que atrai os espíritos, o nosso pensamento. Então, eles se reúnem em maior número nesse dia, porque há um maior número de encarnados no cemitério neste dia, pensando naqueles que já partiram. Então, este pensamento se liga, né? É enviado ao espírito, o espírito capta isso e se aproxima. Essa lembrança, como a gente já viu, é agradável ao espírito, né? Então, sim, comparecem, né? Se o espírito, aquelas pessoas que estão lá, o espírito não lhes dá importância, né? Por qualquer motivo, ele não vai comparecer ao cemitério, né? Mas se ele é sensível a essa lembrança, essas pessoas lhe são afins, eles vão estar lá. Espíritos sofredores, né? Porque nós nos reunimos, fazemos uma prece a estes espíritos e eles vão captar, sentir essa prece e vai lhes fazer bem. Então, os espíritos são sensíveis, né, às orações que são dirigidas a eles, né? A prece é muito proveitosa para os espíritos, sempre, principalmente para os mais infelizes. Então, nos lembrarmos dos espíritos que já partiram e fazermos uma prece por eles é importantíssimo. A gente não sabe exatamente qual o estado do espírito, né? Então, a função é importante essa lembrança e a prece, a oração para os nossos entes queridos que já partiram e outros que a gente conhece e endereça uma prece, às vezes até pessoas desconhecidas, que a gente fica sabendo do seu falecimento e se faz uma prece a esses espíritos, né, desejando que eles estejam bem. Isso é bem recebido. Isso faz uma grande diferença para os espíritos. Então, eles destacam o seguinte, os espíritos, nesse ensinamento: é o pensamento que atrai o espírito. Não são objetos materiais, nem os lugares, né, como, por exemplo, um cemitério, lá os túmulos, um mausoléu, o que seja, né? A prece santifica o ato de lembrar. Então, quando nós lembramos desses espíritos e realizamos uma prece, isso faz uma grande diferença, é muito importante. O lugar onde se pensa ou onde se ora, pouco importa.
se a lembrança é ditada pelo coração. Então, a sinceridade da lembrança, sinceridade da prece enviada ao Espírito. Isso que vai fazer a grande diferença. Onde for, não importa. Agora, quanto às pompas dos funerais, né, os monumentos que se constroem, né, será que os espíritos dão importância para isso? Os encarnados dão muita importância, né? Se o funeral lá foi concorrido, ou se foi pouca gente, olha, não veio ninguém. Os túmulos, né, aqueles túmulos suntuosos, né, mausoléus, será que eles dão importância, os espíritos, para isso? Ó, o desejo de ser enterrado em determinado lugar, né? Será que isso é importante? Primeiro que isso vai ser, se o espírito dá importância, né, a um determinado lugar, que, eu quero ser enterrado em tal lugar, eu quero que meu funeral seja concorrido, aí isso vai estar ligado ao estado moral do espírito, de inferioridade ou de superioridade. Quanto mais inferior moralmente, mais ligado às concepções materiais, o pensamento material, o espírito vai guardar e dar importância a essas pompas, a essas circunstâncias todas. Vai conservar este pensamento, é um sinal de inferioridade deste espírito. Os espíritos mais evoluídos já não se ligam à matéria, isso são circunstâncias que eles não dão importância, não são relevantes e isso passa batido para esses espíritos. Então, você ter ali, nós temos, né, nos cemitérios aos túmulos reunidos ali, a família fica ali, o ossário, quer dizer, nós conservamos essas relíquias dos nossos entes queridos, né, como uma forma de lembrança. Né? Então, nós damos importância para isso. E é um sinal de respeito. Né? O espírito vê isso, o espírito mais evoluído, como isso, um sinal de respeito, de lembrança, mas não vai dar importância para isso. Né? Onde está, como está conservado ou não. Mas são espíritos mais evoluídos, não vão se ligar a essas circunstâncias materiais. Então, isso para ele não é importante. Se o túmulo é feito de mármore, não é feito de mármore, se tem lá isso, aquilo, sei lá, as pessoas fazem aqueles verdadeiros mausoléus, né, enormes. Antigamente, hoje nem se dá muita importância para isso. Isso mudou muito, né? A gente tem os cemitérios com aspecto de jardim, né? Que eu, inclusive, acho muito mais suave, né? Então não tem túmulos aparentes, não tem aquelas construções, que nem aqueles, não sei se vocês já viram, né? Bom, os cemitérios mais antigos, a gente percebe isso, né? A gente vai nos cemitérios que tem aqui em São Paulo, na Consolação, ali se vê passando em frente aos cemitérios aqueles mausoléus que passam os muros, né? As pessoas davam importância para isso, e quanto mais importante, quanto mais as pessoas eram ricas, tinham posses, né, maiores, construíam esses mausoléus. Mas isso para o espírito mais evoluído, o espírito que já se desligou da matéria, isso não tem importância nenhuma. Né? É indiferente para eles. É importante para os encarnados. Né? E, em certa forma, a gente deve respeitar isso. Tá? A pessoa que quer ir ao cemitério, visitar lá o túmulo dos seus entes queridos, conservar, colocar flores, isso é sinal de respeito. Se nós não fazemos, porque nós temos uma ideia, que isso não é importante para a gente, tranquilo, sem problema. Quem dá importância, a gente deve respeitar e sem problema nenhum. Ser valorizado, se a pessoa está ali, né, com a sinceridade, como os espíritos colocaram, com a lembrança verdadeiramente de coração, isso é importante, o espírito considera isso é importante. Né? Este pensamento atinge o espírito. Tá? Então a gente deve respeitar e não deve criticar. Mas você é espírita,
Você tem um entendimento do mundo espiritual, e por que que você vai no cemitério? Uma pessoa quer ir, ele é agradável, está naquele ambiente, facilita a lembrança, o ambiente, os objetos. A gente não deve ficar criticando. Se a gente não vai, também não merece crítica, né? O importante, para a gente resumir, é o seguinte: esses pontos nos mostram que, para o Espiritismo, a conexão entre os encarnados e os desencarnados se baseia na força do pensamento, né? Do sentimento e da prece. É isso que nos liga: força do pensamento, do sentimento e da prece. Muito mais que rituais externos ou na conservação dos despojos materiais, né? A lembrança afetuosa e a oração são os verdadeiros elos que unem os dois planos da vida. Isso que é importante. Isso que a doutrina espírita kardecista nos ensina. Isso que é relevante, né? O resto é acessório. É acessório. Não é importante, não é relevante. Mas a gente deve respeitar a posição e a opinião de cada um, certo? Então é isso, gente. Encerramos o capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, a vida no mundo espiritual. Então, na quinta-feira, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários sobre esses dois assuntos e também sobre os assuntos da semana passada, a gente vai estar lá. Quinta, amanhã, dia 1º, dia do trabalho, feriado. Espero que todos compareçam para a gente fazer esse estudo, tirar essas dúvidas. Combinado? Então, fiquem com Deus e até amanhã às 20h30. Até mais.